Boa noite, nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo da carta aos Colossenses, né? Chegamos na parte final, né? Hoje nós terminaremos, se Deus assim nos permitir, a carta aos Colossenses. Só recapitulando um pouquinho, né? Vamos lembrar o pano de fundo aqui dessa carta, né? Escrita pelo apóstolo Paulo no ano 60, o apóstolo Paulo estava na sua primeira prisão em Roma e tinha a companhia ali de Epáfras. Epáfras foi o cooperador de Paulo que organizou essa igreja na cidade de Colossos, né? E Paulo nunca esteve em Colossos. E Epáfras organizou aquela igreja. Era uma cidade que antes dos dias de Paulo era uma cidade próspera, mas que nesta época aqui, que Paulo escreveu a carta, né, no ano 60, era uma cidade decadente, em função do progresso de duas cidades vizinhas, né, Hierápolis e Laodiceia. Essas duas cidades cresceram muito e, bem dizer, afogaram a cidade de Colossos. E só lembrando também que o cenário que acontecia naquela igreja, ela estava moldada à sociedade, ao que acontecia na sociedade, ali na vida comum ali das pessoas na cidade, né? Tinha muita influência do judaísmo, por isso eles tinham muitas cerimônias e alguns achavam que tinha que haver a circuncisão física, né? O apóstolo Paulo vai falar que a circuncisão é o coração, né? Relacionando a circuncisão com o batismo, fica bem claro no capítulo 2. Outros achavam que tinha que fazer culto a anjos, a potestades. Havia influência do paganismo, né? Deusa Cibele, e segundo a mitologia grega, seu amante, o deus Atis, Deus com letra minúscula, evidente, né? E também a influência dos filósofos gregos, né? Que eles influenciavam aquela cultura helenística, né? Os filósofos gregos, os grandes escritores, os poetas gregos, eles influenciavam, eles eram populares. Como hoje, né, tem algum gênero musical que é popular em cada cidade, em cada cultura aqui no nosso país, que é um país continental. Naquela época eram esses escritores, esses poetas, esses filósofos, eles eram populares ali, no meio do povão, vamos dizer assim, né? E tudo isso que eles viviam estava na igreja, então eles davam uma importância a esses filósofos como se fosse uma regra de fé. O que eles falavam, eles acreditavam piamente naquelas coisas, né? Embora muitos estivessem certos, mas não eram inspirados, claro, por Deus. Então, nesse cenário, Epáfras comunica a Paulo que a igreja está vivendo esse momento, e Paulo então começa a escrever a carta, e o primeiro capítulo, né? Ele apresenta a pessoa de Cristo, a excelência de Cristo e tudo mais. Não bate diretamente com os falsos ensinos. Primeiro explica sobre Cristo, depois ele explica qual deve ser o relacionamento da igreja com Cristo, e depois ele vai falar dos cerimonialismos que eles praticavam, que eram coisas. O cerimonialismo que havia no judaísmo era apenas sombra do que viria, né, em Cristo e a igreja e tudo mais. Fala que a obediência a essas práticas ritualísticas que eles tinham ali são ineficazes, que elas não têm poder nenhum sequer contra a sedução, que aquilo é só uma prática, é só uma sensação de religiosidade, mas aquilo não funciona, né, para um crescimento espiritual ou algo assim, tá? Aí depois vem aqui o capítulo 3, que é onde nós vamos entrar hoje, né? Então convido os irmãos, capítulo 3, a partir do verso 1. Como nós vamos fazer os dois capítulos, não será versículo por versículo, tá? Então capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.
porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Bom, essa passagem aqui ela mostra que aqueles exercícios infrutíferos de cerimonialismos, de ritualismos ali, aqueles rituais, aquelas coisas que eles tinham, na verdade essas coisas se opõem ao que é verdadeiro, né? Aos valores da fé cristã, né? Os exercícios que os cristãos de fato devem se ocupar não são aqueles exercícios externos, mas sim o cristianismo, ele é uma fé moral. O reino de Deus, ele é instalado moralmente em cada indivíduo do reino, em cada indivíduo que vier abraçar a fé. Ele não é uma fé que é instalada em cerimônias, quando essas pessoas se reúnem em algum lugar e praticam algum tipo de culto, como os pagãos faziam, né? Como o próprio judaísmo fazia, que Deus mandava, inclusive, aquelas cerimônias, aquilo tudo. Não. O cristianismo não. O cristianismo é um conjunto moral que é instalado no indivíduo cristão, tá? E não propriamente cerimônias que vão fazer quando estão juntos. Então Paulo ele mostra essa diferença daqueles rituais infrutíferos que eles queriam fazer, culto a anjos e praticar disso, praticar aquilo, guardar festas, guardar dias e tal, né? Então Paulo compara aqui com as coisas do pensamento. Então ele fala assim: se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, se você é convertido mesmo, se você não está aqui só praticando uma religião qualquer, mas se você foi ressuscitado mesmo com Cristo, buscai as coisas lá do alto, tá? Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Isso aqui é bastante interessante, porque Paulo ele sabe o que ele está dizendo aqui. Isso aqui tem uma profundidade muito maior do que parece, porque ele fala assim: se você foi realmente ressuscitado com Cristo, buscai as coisas no alto. Porque se você não foi ressuscitado com Cristo, ou seja, se não houve conversão, você simplesmente não tem acesso às coisas do alto. E é por isso que você se satisfaz com cerimônias rituais e práticas assim, porque você acha que ali você está servindo a Deus, porque você simplesmente não entende, você não tem acesso às coisas que de fato são do alto. Está dando para entender, irmãos? O apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala que os judeus, quando eles leem Moisés, eles têm como que um véu no coração, mas quando um deles se converte, esse véu é retirado. Então eles têm a liberdade de contemplar, porque onde há o Espírito de Deus, aí é liberdade. Essa liberdade é para entender as coisas do alto, para perceber as coisas do alto. Então é por isso que ele está falando aqui: se você realmente ressuscitou com Cristo, então deixe essas coisas, isso é tudo coisa terrena, que não tem poder nenhum contra a sensualidade. O pessoal fala para você: olha, o tamanho do seu cabelo tem que ser assim. Você tem que usar barba ou não pode usar barba. Você tem que usar determinada roupa, não sei quantos centímetros. Essas coisas não têm valor nenhum. É apenas uma religiosidade ali, uma questão aparente de coisa. E a palavra de Deus fala que o nosso amor tem que ser sem fingimento. Sem fingimento, né? Então, a fé cristã é um conjunto de elementos morais internos no indivíduo cristão. Então ele não precisa ficar se desgastando com esse tipo de cerimonialismo, né? E é por isso que ele fala, também vem o verso 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra. E ele fala: vocês são diferentes deles. Não adianta você querer fazer aqui na igreja de Cristo o que eles fazem lá fora, porque é outro planeta, é outra coisa. Nós somos diferentes, porque morremos para isso já. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que significa isso? Antes de Cristo,
antes da primeira vinda de Cristo, Deus tratava com a nação. Então, os sacerdotes eram da nação. Às vezes, o sacerdote era o homem mais ímpio da nação, mas era de linhagem. Então, ele nasceu naquela linhagem sacerdotal, morreu o pai dele, ele é o sacerdote que assume ali. Ou o pai dele está incapacitado por um motivo, ele vai assumir o sacerdócio. Às vezes, até com o pai vivo e exercendo também o sacerdócio. É de linhagem sacerdotal. Então, às vezes, o sacerdote era um dos mais ímpios que tinha. Deus levantava no meio do povo profetas para Deus se comunicar com o povo. Então Deus tratava com a nação. Fica bem evidente quando Deus dá aquela ordem para eles não comerem animais impuros, para mostrar uma certa diferença. No meu povo tem que haver pureza no meio do povo, né? Mas não havia essa pureza, tanto que era necessário 613 leis, inclusive um código penal com pena de morte. Haviam 15 delitos na lei judaica que era passível de pena de morte. E o sistema de punição era o apedrejamento. Então, Deus tratava com a nação. Após Cristo, Deus trata com Cristo. É com Cristo que Deus trata. Por isso que é necessário entender que existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. O homem ele não tem acesso nenhum a Deus Santo. O homem nesse estado pecaminoso que nós vivemos, neste corpo corrompido, né, passível de sofrer maus pensamentos, exposto a tentações e tudo mais, o homem não tem acesso nenhum a Deus, a um Deus Santo, a não ser por Cristo. Então, Deus hoje, Ele trata com Cristo, Ele trata com a sua igreja em Cristo. Tá? Então é por isso que Ele fala, né? Porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Tá? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos. Tudo bem até aqui? Temos dúvida, algum comentário, alguma coisa? Verso 5, aqui tem um título na minha Bíblia que é importante observar, né? Eu não sei na Bíblia de vocês aí. Os resultados dessa união, os vícios devem ser abandonados. Quando nós falamos vício aqui, aí um vai pensar assim, é fumar, beber, usar drogas, né? Não, existem vários tipos de vício. Vamos entender esse vício aqui como hábitos que não são pertinentes ao reino de Deus, tá? Então, por exemplo, a maledicência. A maledicência, evidentemente, ela tem um peso maior do que alguém de forma pura tomando um copo de cerveja, tá? Então, por exemplo, uma pessoa, vamos imaginar assim, uma senhora distinta, que cuida bem dos filhos, dos netos e tal, mas todo dia ela sai no portão, conversa com a sua vizinha, falando mal da vizinha da terceira casa lá da esquina. Essa maledicência é um vício que de fato deve ser abandonado. E se essa senhora for alcançada pela graça e se converter, ela vai ter que lutar contra esse vício dela, né? Então não existe a questão da transferência. Aí ela fala, mas o vizinho lá, ele tem que cuidar daquele vício. Não, tudo bem, pode ser que ele tenha mesmo, mas ela tem que cuidar desse vício aqui. Então o Evangelho, a primeira coisa, é individual, é para nós. Ele deve nos tratar. Então quando nós olhamos, não para a vida dos outros, dos nossos parentes, mas quando nós olhamos para nós mesmos, você, opa, isso aqui que eu tenho o hábito de fazer, ele é incompatível com o Evangelho, né? É por isso, irmãos, que são muitos que professam a fé, mas são poucos que vivem de fato a fé, tá? Então vamos ver essa sequência aqui, do 5 ao 11. Aqui, ó, olha só como, se você juntar esse versículo 5 aqui com o 3:1, nós vamos cair na mesma ideia aqui. Se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Porque se você ainda não foi, você não vai conseguir buscar as coisas do alto. Não vai conseguir se santificar, não vai conseguir. Por isso que as pessoas ficam presas a essas religiões cerimonialistas, ou fazer o bem para tentar pagar algum pecado, ou sofrer para pagar algum pecado.
né? Esse tipo de coisa. Mas se ela já ressuscitou com Cristo, já está convertida, então ela tem acesso a buscar as coisas do alto. Se ela está nessa condição, já foi ressuscitado com Cristo, já se converteu, já está na nova vida, né? Novo homem vivendo, tá? Aí ela está em condição de obedecer o verso 5, que é: fazei, pois, está vendo? Faça você, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então aqui, ó, se a pessoa já é convertida, então ela vai ter a assistência do Espírito Santo para buscar a santificação e fazer morrer essa natureza nela, tá? Claro que aquele que não tem o Espírito, ele pode lutar contra essas coisas também, e ele pode evitar fazer essas coisas, tá? Mas aqui nós estamos falando da ação espiritual do indivíduo cristão, que ele vai conseguir fazer morrer essa natureza dele. E aí ele escreve aqui algumas situações, né? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E aqui no verso 6 vem uma advertência bastante severa, né? Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então olha só como a gente ganha terreno e como a gente tem vantagem com relação àquele que ainda não foi ressuscitado com Cristo. Porque nós, com o auxílio do Espírito Santo, embora ainda assim seja uma luta, porque enquanto nós estivermos, né, neste corpo, nesta carne, nós lutamos com essas coisas, né? Alguns mais, outros menos, alguns, uma dessas coisas aqui não tem, mas em outra tem, ou outras coisas que não estão descritas aqui, que também são maus hábitos, vamos dizer assim, né? São pecados, tá? Então, Paulo, em passagens anteriores, ele fala do desprezo do mundo, mas agora ele mostra que é necessário um impacto interno também. Então, o resultado da união com Cristo deve ser uma transformação de vida. Então, se a pessoa foi ressuscitada juntamente com Cristo, tem que haver nela uma transformação de vida. Tem que haver uma transformação de vida. Ela tem que melhorar alguma coisa. Ela não vai ficar perfeita, ela vai melhorando progressivamente ao longo do tempo, né? Nós não podemos também exigir que a pessoa de uma hora para outra, sabe? Como a historinha, né? Você pega um sapo, beija ele e vira um príncipe, né? Não é assim. É progressivo uma coisa, vai acontecendo, né? Então ela vai, alguns com avanços mais visíveis, mais progressivos, outros com uma luta ainda maior, mas essas coisas, esses vícios, eles vão o resultado dessa união com Cristo vai ser uma transformação. E essa transformação ela vai acontecendo, o próprio indivíduo ele vai vendo, você, puxa vida, antigamente, hein? Nessa situação que eu estou hoje, antigamente, eu já tinha feito isso, aquilo e aquilo, né? Agora não. Ele mesmo percebe que ele é nova criatura, que é uma conversão dele, né? Então todos nós temos essas transformações. Então todo convertido tem que ter a transformação, né? Porque se ele continua o mesmo, ou se ele está piorando, aí está faltando essa ressurreição com Cristo aqui, tá? Então o resultado da união com Cristo deve ser uma transformação de vida. Paulo, em passagens anteriores, fala do desprezo do mundo. Agora ele mostra que é necessário um impacto interno também, tá? Então primeiro ele fala para a igreja: ó, vocês são igrejas, vão servir a Cristo, não como os colossenses lá de fora, vocês são os colossenses aqui de dentro, certo? Então ele começa a mostrar. E aí agora ele está falando que não só vocês juntos aqui enquanto igreja, mas cada um de vocês vai ter que trabalhar isso interiormente. Está vendo como Paulo foi sábio e dirigido pelo Espírito Santo, como ele vai construindo, uma carta curta, né? Uma carta bem curtinha, como ele constrói toda uma questão doutrinária, que só essa carta aqui já mantém uma igreja sem naufragar. Só essa carta aqui, né? Conhecendo Cristo, sabendo do seu relacionamento com Cristo, agora, enquanto igreja, agora ele começa a tratar o indivíduo por dentro. Então esse impacto deve acontecer dentro, né? Tipo assim, ó, seu culto não é segundo o pensamento social, e você também deve ser diferente da sociedade.
Entendeu? O culto que vocês praticam aí não pode ser segundo o pensamento que as pessoas acham certo ou não certo lá fora, mas segundo Cristo, segundo a palavra revelada. Agora, vocês também, enquanto indivíduos, também têm que se transformar, e cada um de vocês ir abandonando, como Paulo fez, né? O próprio Paulo passou por esse processo de transformação, né? Era perseguidor da igreja, tá? Então, o verso 6, ele traz uma advertência: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso aqui causa temor. E o verso 7 e o verso 8, você vai ver duas comparações aqui: nas quais andastes, mas agora, você vai ver a transformação. Quer ver? Verso 7: ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Então olha só, ele está falando: fazer morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, não sei o quê. No verso 7 ele fala: nessas mesmas coisas vocês andavam outrora. Ele nem conhecia ninguém da igreja, ele nunca tinha estado lá. Ele está falando aqui da depravação, ele conhece a depravação da humanidade, ele está tratando com pessoas. Tá? Então, por exemplo, essa carta aqui, sendo estudada aqui em Indaiatuba, nós vamos ver isso. Essa carta aqui, sendo estudada em qualquer cidade, em qualquer lugar do mundo, é a mesma coisa. Que está lidando com pessoas ali que todas vão ter que passar pelo processo da transformação, se é que morrer e ressuscitar com Cristo. Se não, elas vão morrer nos seus próprios pecados. Não tem outro caminho, né? Tá? Então no 7 ele fala: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, então olha só, aqui você sente a transformação. No verso 6 ele faz a advertência: sobre essas coisas vem a ira de Deus, os filhos da desobediência. Então, por exemplo, eu sou cristão, eu sei que tenho um impulso para um negócio desse aqui, eu vou ter que lutar. Senhor, eu não quero ficar nisso, né? Me fortaleça, aí eu vou ter que ler Bíblia, eu vou ter que me esforçar ali, né? Porque, ó, fazer e morrer, você faz isso, tá? Você já tem o Espírito Santo, tá? Aquela conversa que a turma fala: mas você é eleito, só está salvo. Isso aí é de quem não conhece a doutrina. Esse pensamento é de quem não conhece a doutrina, porque quem conhece sabe, né, como é bela a liberdade que nós temos, a gratidão que nós temos por sermos eleitos e alcançados, mas sabe também que nós devemos confirmar a nossa vocação e eleição, né? Então a vida cristã é um exercício devocional, tá? E aqui no 7 e no 8 dá para ver essa transformação. Ora, nessas mesmas coisas vocês andaram nisso outrora. Agora, porém, está vendo a transformação? Uma mudança de estado, uma mudança de conduta, uma mudança de pensamento, mudança de postura. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Aí ele vem com mais coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem. Está dando para entender? Então, primeiro ele fala aqui alguns, vamos dizer assim, pecados, né? Que aparentemente assim são mais impactantes, mas depois ele fala de outros que têm o mesmo peso desses primeiros, mas aparentemente eles não denunciam, vamos dizer assim, a pessoa, né? Mas eles estão instalados lá dentro, né? Situações mais comuns, mais aceitáveis, muitas vezes, mas que são tão perniciosas como a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e tudo mais. A ira, essa ira aqui é a ira infundada, descontrolada, né? Porque a própria palavra fala: irai-vos, mas não pequeis. O irar é uma reação natural do ser humano, muitas vezes, né? Você está no trânsito, o cara fecha, você quase bate, né? Você cirou, mas o que você vai fazer com essa ira? Não peque, irai-vos, mas não pequei. Você cirou, ela veio na tua cabeça, não teve como controlar.
partir desse momento você já tem como controlar e deve controlar, né? E evita um monte de problema. Porque se deixa o cara embora e você não faz nada, você passou aquele 2, 3 minutos nervoso lá de susto, mas depois passou e não deu consequência nenhuma. Se para e briga, pode dar uma consequência pro resto da vida. Pode acontecer um crime lá, pode dar uma consequência pro resto da vida. Uma consequência muito maior. Né? Então por isso falei, irai-vos, mas não pequei. Não pequeis. Né? E aqui, essas situações aqui, ó, que estão também implantadas no indivíduo, devem ser abandonadas também. Portanto, despojai-vos igualmente de tudo isso, né? As coisas que ele falou e as coisas que ele vem falar agora: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Hoje em dia está muito comum ver o cristão falando um monte de palavrão, ou falando coisas maliciosas, né? Ou coisas assim que você fala, poxa, mas o que está querendo dizer isso daí? Alguns comentários inconvenientes, né? Então, irmãos, o cristão é outro planeta, então o caminho é estreito, a porta é estreita e é assim, né? É isso. E aí vem linguagem obscena do vosso falar. Olha só o 9: não mintais uns aos outros, uma vez que despistes o velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem. Agora olha só, vos revestistes do novo homem que se refaz. Está vendo? Não foi que você se converteu, você foi eleito, foi alcançado com a graça, você se converteu e parou por aí. Não. Agora é que você vai começar agora é que você vai começar a progredir na sua vida espiritual. Agora é que vai começar a ter transformações dentro de você. Agora é que você vai melhorando, você vai se refazendo, tá? Por isso que fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque esse novo homem, então, ele começa a se refazer. Luta é luta, lógico que é. Vai sentir tentações, vai sentir desejo, vai sentir luta, vai. Mas vai procurar não alimentar a sua mente. Lembra? Pensai, verso 2, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Então começou a vir os pensamentos, não alimente. Eu já estou em condição, porque antigamente eu alimentava os nossos pensamentos naturalmente. Era a vida natural, eu não tinha um discernimento espiritual. Então ali me vinham aqueles pensamentos e ficava alimentando ele. Ficava alimentando. Até a hora que o pecado era consumado. Né? Agora não, continua. Mas agora eu já tenho discernimento, olhos espirituais abertos para entender e falar, não vou alimentar isso não. Eu só estou vendo. Né? Eu posso dar sequência a isso, mas eu não vou dar, porque eu sirvo a Cristo e entendeu? Eu posso dar sequência a isso, mas eu não vou. Né? Consigo ver. Antigamente não, eu ia naturalmente. Né? Tá? Verso 10, né? E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Esse verso 11 aqui, ele é bem intencional, né? Paulo escreve de forma bem intencional para afastar os colossenses daquelas cerimônias. Quando ele fala, não há grego nem judeu, ele está usando aqui, quer ver? Não lembro escrever lá, né? Ele está usando de uma situação que é chamada de sinédoque, tá? Esse sinédoque é quando você usa uma expressão de algo comum para se referir a um todo. Por exemplo, precisamos de braços para a lavoura. Você está querendo falar que você precisa de todos os trabalhadores, mas você usa a expressão dizendo dos braços. Você usa uma parte para você expor o todo, né? E Paulo está usando dessa sinédoque aqui, tá? Por exemplo, quando se fala assim, a maldade do homem, você está se referindo a toda a espécie humana, tá? Você não está falando de todas as qualidades, nem todas as virtudes, nem todos os péssimos hábitos dos homens, mas você pega uma parte para você se referir ao todo. Deu para entender? Então é bem intencional que ele escreve isso aqui, né? No qual não pode haver nem grego, nem judeu, não tem filósofo, não tem judeu cerimonialista, não tem cerimônia judaica no
cristianismo. Não tem filósofo regendo, formando opinião. Não tem formador, não pode ter formador de opinião no meio do cristianismo. Tem aí, a gente vê claramente os que se envolvem com política, que fica falando, querendo formar opinião, querendo pegar o povo cristão e formar uma opinião na cabeça deles. Tem uns bem conhecidos que fazem isso, tá? Mas na igreja de Cristo não. Então nós temos que ter um discernimento. Ninguém vai formar opinião na gente. Nós vamos seguir as escrituras, tá? Então não tem judeu nem grego, não vai ter sabedoria humana e nem cerimonialismo religioso, tá? Porque Cristo é tudo em todos. Tudo bem até aqui? Então ele fala bem de forma intencional mesmo, né? Verso 12 ao 17. Aqui tem vai aparecer os 4 elementos perfeitos. O amor, no verso 14. Paz, no verso 15. A palavra de Cristo, né? Eu vou pôr aqui como escritura ou evangelho, tá? Que é a palavra de Cristo, no verso 16. E a gratidão. E a gratidão no verso. Acho que eu perdi o livro. E a gratidão no verso 17. Então. Vamos ler do 12 ao 17 para ficar mais claro. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Tá? Então olha só, para chegar aos 4 elementos perfeitos, tem uma caminhada aqui. É criada aqui uma estrutura, né? Então Paulo ele foi muito amoroso com essa igreja de Colossenses, e graças a Deus por essa igreja de Colossos aí, porque essa carta aqui ela é tão doutrinária e ela ensina tão bem para a gente, né? Uma forma de viver, de entender melhor a fé cristã, entender Cristo, entender o relacionamento da igreja com Cristo e as mudanças interiores que se fazem necessárias e como que a gente faz isso. Porque uma coisa é alguém te mandar fazer outra coisa, alguém te mandar fazer uma coisa. Outra coisa é alguém falar assim, alguém te mandar fazer uma coisa para te ensinar como faz, né? Porque às vezes nos mandam fazer e não ensinam, né? Então a gente fica lá, como será que eu vou conseguir isso? Né? Agora, outra coisa é mandar fazer e ensinar. Então essa carta é muito bonita, né? Então para chegar aqui no primeiro elemento perfeito, tem um processo e uma estrutura aqui. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ele usa aqui a mesma coisa no verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar, então você pode buscar as coisas do alto, você pode pensar nas coisas do céu e não da terra e tal. Aqui ele fala a mesma coisa, só que usa a expressão eleito, uma expressão mais próxima do que os reformados, vamos dizer assim, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então, não adianta você falar, sou eleito. Não, você tem que se vestir, você tem que vestir a camisa, você tem que praticar, você tem que confirmar essa tua eleição aí em práticas mesmo, de transformação de vida, né? E como fazer isso? Eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Agora, existe eleito que não tenha ternos afetos de misericórdia